Bom, gente, então depois dessa viagem aí microscópica até as células do tecido sanguíneo, a gente vai para uma questão de prova, né? Essa questão, ela diz o seguinte: tá escaneado, então tá um pouquinho borrado, porque o scanner borrou um pouco. Copiei do scanner e colei aí no arquivo de Word. Então eu vou ler, né? A tabela a seguir apresenta resultado de exame de sangue de 3 pacientes adultos do sexo masculino e também os valores considerados como padrão para indivíduos clinicamente sadios. Aí você tem aí, olha, a tabelinha, o paciente 1, eritrócitos, que são as hemácias, o número de eritrócitos por milímetro cúbico são 7 milhões e 500 mil. Eritrócitos são aquelas células que você viu rosadinha lá, sem núcleo, na microscopia que eu mostrei para vocês agora há pouco. E esse paciente 1, ele tem o número de leucócitos deles, que são as células com núcleo corado em roxo, ele tem aí 500 por milímetro cúbico de sangue. E as plaquetas? As plaquetas, ele tem 250 mil por milímetro cúbico. Já o paciente 2, ele tem 5 milhões e 100 mil eritrócitos e 6.100 leucócitos. Ele também tem 160 mil plaquetas por milímetro cúbico. O paciente 3, ele tem 2 milhões e 200 mil eritrócitos por milímetro cúbico. Ele tem 5 mil leucócitos por milímetro cúbico e 50 mil plaquetas por milímetro cúbico. E aí você tem um padrão. O padrão, ele varia, né, de 4 milhões e 600 mil a 6 milhões e 200 mil para eritrócitos. Quem é que está dentro do padrão aí? Quem está dentro do padrão é o paciente 2 e o paciente 2, que ele tem 5.100. O paciente 1, ele está com 7.500 de eritrócitos. Ele está acima do padrão, né? Ele tem muito mais glóbulos vermelhos do que o esperado. Isso vai fazer mal para ele? Nem tanto, ele está tendo oxigenação do organismo dele, né? E o paciente 3, ele está abaixo do padrão. O paciente 3, ele possivelmente está aí com um problema de oxigenação do sangue. Ele pode estar com anemia, está com uma perda de energia, né? Ele está com 2.200 2 milhões e 200 mil. Tá? Então está bem abaixo. O mínimo é 4.600, 4 milhões e 600 mil. E o leucócito, lá o paciente 1, ele tem 500 de leucócitos. Está baixo o leucócito dele, porque o mínimo para leucócitos aí é 4.300 e o máximo 10 mil. Né? Ele tá com esse paciente, então ele está com uma alta de eritrócito e uma baixa de leucócitos. E o paciente 2, ele está dentro dos parâmetros de referência. Tá? Ele está com 6.100 e o índice vai de 4.300 a 10 mil. Com relação às plaquetas, ele está com 160 mil de plaquetas. Ele está dentro também. O mínimo é 150 mil e o máximo de 500 mil. O paciente 3, ele está com 2 milhões e 200 mil de eritrócitos. Está dentro dos padrões de referência para eritrócitos? Não, ele está abaixo, né? Porque o mínimo é de 4 milhões e 600 mil. Ele está abaixo com relação aos eritrócitos. Tá? E com relação aos leucócitos, ele está com 4.300. Tá 4.300, ele está com 5 mil. O mínimo é de 4.300, né? E o máximo de 10 mil. Ele está dentro com relação aos leucócitos, células de defesa.
E com relação às plaquetas, que são os corpúsculos de coágulo sanguíneo, ele está com 50 mil. O mínimo é de 150 mil e o máximo de 500 mil. E aí a gente vai continuar lendo a questão para a gente saber o que ela está nos pedindo aí. Deve estar ocorrendo dificuldades na coagulação do sangue, no transporte de O2 e na defesa imunológica, respectivamente, nos pacientes. Olha, a gente vai marcar aqui, dificuldades na coagulação do sangue. E a gente tem que vir nas plaquetas, que são corpúsculos de coágulo, né? Não chegam a ser células, elas são estruturas de coágulo sanguíneo. Quando tem a plaqueta baixa, está tendo um problema de coágulo. A plaqueta, o mínimo aqui é de 150 mil. Quem tem menos de 150 mil aqui é o paciente 3. Ele tem 50 mil apenas. Os outros, olha, 160 mil, 260 mil. O paciente 3 está com um problema de coágulo, que é o que pede aqui na proposta. No transporte de oxigênio, vamos ver se o paciente 3 ele tem problema no transporte de oxigênio. Eritrócito, que é a hemácia, né? É um outro nome técnico que tem a hemácia, que também tem um nome um pouquinho mais simples para entender, que é o glóbulo vermelho, que carrega o oxigênio. Está tendo um problema no transporte de oxigênio, ele está com uma contagem aí de eritrócitos de 2 milhões e 200 mil, quando o mínimo é de 4 milhões e 600 mil. Ele também está com problema no transporte de oxigênio, possivelmente é o paciente 3. E na defesa imunológica, a defesa imunológica do paciente 3 também, olha aqui, ele está com 5 mil de leucócitos, que são as células de defesa, por milímetro cúbico. E o mínimo esperado era aqui de 4.300. Ele está com... esse ele está dentro, ele está com 5 mil. Aí vamos ver quem está abaixo com relação aos leucócitos, células de defesa. Quem está com essas células de defesa baixa é o paciente 2 aqui, ó, ele tem 500 de leucócitos, quando o mínimo esperado era 4.300, tá? Então o paciente 3, ele tem problema de coágulo do sangue e ele tem um problema também de oxigenação. E o paciente 1, ele tem um problema aí de imunidade, né, com relação à defesa imunológica. Já o paciente 2, olha aqui, ele está dentro com relação aos eritrócitos, está dentro com relação aos leucócitos e está dentro com relação às plaquetas. O paciente 2 é um paciente que não se enquadra em nenhum desses. Então a gente vem aqui nas assertivas que estão ao lado. Está um pouquinho borrado aqui, vou tentar traduzir para você que está vendo aí, tá? Aqui, olha, você veria a opção paciente 1 e paciente 3, ou paciente 3 e paciente 1, respectivamente. A gente tem que ir respectivamente aqui, ó, coágulo do sangue, transporte de O2, é o paciente 3 e o paciente 1, né? E aí você tem aqui, olha, tem 3, 1 e 1, né? Na verdade é o 3, 3, 3, 3 e 1. Essa daqui, olha, ó, A, B, C, D, E. Não dá para ver direito que borrou um pouquinho na hora que foi escanear. Então a resposta é a E, essa daqui, ó. 3, que é o que? O coágulo do sangue, o paciente 3. Tá aqui com plaquetas baixas. E aí depois vem transporte de O2. O paciente 3, ele também está aqui, ó, com o problema no transporte de oxigênio. Está baixo aqui também, os eritrócitos dele. E o paciente 1, que aí, ó, é 3, 3, 1. O paciente 1 é o que está com problema na imunidade aqui em cima. Deixa eu baixar um pouquinho que é para você ver aí, ó. Entendeu? Então, 3, 3, 1. Resposta E.